Olá, pessoas queridas, vocês que me seguem no meu canal, bom dia para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver vendo esse vídeo, desejo a você um lindo dia, um abençoado dia, uma semana de muita paz, de muita harmonia e na sua família também, tá bom? É uma alegria muito grande voltar aqui com o nosso Torpedo 365, mais uma reflexão para o seu coração, a reflexão da palavra do Senhor. Gratidão profunda por você me seguir, compartilhar os vídeos, deixar o seu like, seus comentários, porque isso ajuda o canal a crescer sempre, tá bom? E é graças a essas ações da sua parte que o canal cresce. Então nós vamos para mais uma reflexão. Hoje eu quero começar falando, continuar falando sobre o capítulo 9 de Atos. Por que continuar? Porque no torpedo de ontem, de sábado, nós já falamos sobre o capítulo 9 de Atos. Falamos ali de Saulo de Tarso, que respirava ainda morte, respirava perseguição, respirava tortura contra o povo de Deus. Ele era um perseguidor e isso fazia com que a igreja primitiva da época ficasse muito temerosa, muito apreensiva, muito tensa, porque sabia que tinha um cara poderoso que estava ao encalço dos cristãos, dos seguidores de Jesus de Nazaré. E continuando o capítulo 9, depois que Saulo caiu do cavalo, ele ficou cego por conta da visão que ele teve, aquela luz resplandecente que ofuscou sua visão, e ele ficou vários dias cego, mas Jesus disse para ele: vá até a casa de Ananias. E Jesus ao mesmo tempo tinha dito para Ananias: vá até a casa de Judas, lá vai ter um homem chamado Saulo, você vai curá-lo e vai rogar pelo Espírito Santo e ele será cheio do Espírito Santo. Ananias então disse: Senhor, esse homem tem perseguido a igreja. Como que eu vou fazer isso? Ele é um inimigo do teu povo. E Jesus disse para ele assim: esse homem é um vaso escolhido por mim para levar o evangelho, levar a minha palavra aos gentios e aos seus reis. Quem eram os gentios? Os estrangeiros, aqueles que não eram israelitas. Paulo, ele foi escolhido por Jesus, depois de tudo que ele fez, de perseguir, de prender os cristãos, ele foi escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Lembrar você que a palavra apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado em missão. Paulo estava sendo enviado por Jesus em missão. A missão era a pregação do evangelho. A missão era levar a palavra de Deus aos gentios. E então Ananias fez isso. Ele obedeceu à voz do Senhor, ele se encontrou com Paulo. Paulo estava lá cego, ele orou, pediu que Deus o curasse, disse que a partir daquela hora ele ia enxergar de novo. E naquele momento, diz a palavra no relato, no capítulo 9, que algo como se fossem duas escamas caíram dos olhos de Paulo e ele passou a enxergar de novo imediatamente. E ele foi cheio do Espírito Santo. Ele ficou mais um tempo ali para se recuperar, ele estava muito fraco, fisicamente, porque toda aquela experiência foi muito impactante na vida dele e ele precisou de alguns dias para se recuperar. Ali começou então o apostolado do Paulo, Ali ele se tornou o apóstolo Paulo, o enviado de Deus, E ali ele começou a sua missão, a missão que ele compreendeu, a missão que ele recebeu de Jesus e que ele teve entendimento. Ele começou ali então a fazer a sua missão. Paulo, ele foi realmente um instrumento de Deus para levar o evangelho aos gentios. Ele enfrentou muitas dificuldades. Num outro torpedo nós vamos falar sobre os sofrimentos que Paulo passou, Inclusive ele foi decapitado, Mas nós vamos falar isso no outro dia. O que eu quero destacar hoje para você são duas coisas. Primeira coisa, Jesus não veio morrer somente pelos judeus. Jesus veio morrer pelos gentios, os estrangeiros, se tomarmos Israel como base, como ponto de partida.
Então Jesus veio morrer por todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. E ele deixou isso bem claro quando ele se preocupou, né? Mais uma vez ele deixou isso bem claro, quando ele se preocupou em levantar um apóstolo que fosse o representante dele no mundo da época conhecido, para levar o evangelho àquele mundo conhecido da época. É muito importante a gente pensar nisso, porque muita gente acha que o povo judeu é ainda um povo favorecido por Deus. O povo judeu foi um povo favorecido por Deus, justamente porque Deus tinha dado para ele, para esse povo, essa missão de espalhar o nome de Deus entre as nações que cercavam Israel. Infelizmente eles falharam, né? Falharam quando eles fizeram da religião um comércio, falharam quando eles rejeitaram Jesus como o Messias, o Salvador, o Cristo, e falharam porque eles não aceitaram a correção divina, não aceitaram a advertência de Deus. E aí eles também falharam quando eles começaram a perseguir e a matar os cristãos. O primeiro mártir, também nós já falamos aqui, foi Estevão. Né? Então, diante disso, Jesus tornou agora o povo de Israel, não o Israel geográfico, não o Israel literal, nascido lá na Palestina, né? Jesus tornou Israel o Israel espiritual. Então todo aquele que se converte, que aceita Jesus como seu Salvador, que aceita Jesus como seu Senhor, que aceita a missão que Jesus tem para si, esse se torna um israelita espiritual, tá? Pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser europeu, de qualquer nacionalidade. Se você aceita Jesus como seu Salvador, espiritualmente falando, é como se você fosse um hebreu, um israelita espiritual. Né? Um povo que tem o favor de Deus, que tem a atenção, que tem o carinho de Deus aqui nesse planeta Terra. Né? E é bom a gente pensar nisso, porque eu me sinto assim privilegiado, né, de saber que Deus me ama de uma forma tão especial, que cuida de mim de uma forma tão especial e que eu tenho uma missão também muito especial, que é pregar o Evangelho. Né. A outra coisa que eu quero destacar no torpedo de hoje é que muitas vezes nós julgamos as pessoas porque nós olhamos de uma maneira superficial. Deus olha o coração. Deus julga pelo coração. Humanamente falando, é questionável a gente pensar em Paulo como um apóstolo de Deus. Né? Hoje ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Nós só conhecemos o Evangelho hoje, podemos assim afirmar, graças a Deus ter usado Paulo para espalhar o Evangelho aos gentios. Mas de uma forma bem fria, bem racional, é difícil a gente conceber a ideia de que um homem que foi perseguidor do povo de Deus, que buscava sempre, respirava aquela violência, né, contra o povo de Deus e procurava prender e até matar o povo de Deus, de repente ele foi transformado e passou a fazer parte do povo de Deus. Porque nós olhamos a aparência, Deus olha o coração. Deus viu em Paulo um potencial tremendo, né, para ser usado por ele. Porque Paulo, ele estava errado, mas ele era sincero naquilo que ele fazia, ele achava que ele estava fazendo o certo. A sinceridade por si salva pessoas? Não, a sinceridade por si não salva ninguém. Quer dizer, uma pessoa pode estar sinceramente errada, sinceramente cometendo erro, e se ela não se arrepender e não mudar sua vida, o seu viver, o seu comportamento, provavelmente ela não será salva. Mas a sinceridade faz com que a pessoa tenha o coração aberto para novas verdades, para nova luz que Deus pode incidir sobre o seu coração. Então aí está o grande segredo de ser sincero. Né? E Paulo ele era sincero.
ele vivia de acordo com a luz que ele possuía, ele vivia de acordo com o conhecimento que ele possuía, ele era coerente, né? Coerente com os princípios que ele cria. E a partir do momento que ele encontrou Jesus, ou Jesus o encontrou, né? Na verdade, e ele conheceu Jesus, e ele obteve o princípio de vida do cristianismo para ele, ele adotou esse princípio para ele, ou seja, houve uma conversão. Aí ele também viveu o resto da vida dele coerente com os princípios que ele passou a adotar para a sua vida. É muito importante a gente pensar nisso, né? A coerência, o viver de acordo com os nossos princípios. Então não cabe a nós julgarmos se Paulo era apto ou não, porque Deus, ele sabe todas as coisas. E a prova de que Deus sempre tem razão é que Paulo se demonstrou realmente um instrumento na mão de Deus. E apesar de ter matado e perseguido os cristãos, eu não tenho certeza se ele matou, mas ele perseguiu os cristãos, né? Ele prendeu muita gente. E ele mesmo acabou depondo a sua vida em favor do Evangelho, em favor de Jesus. A gente vai ver isso num outro torpedo, tá? Mas eu quero desejar hoje para você que você seja fiel a Deus. Sob qualquer circunstância, que eu seja fiel a Deus em qualquer situação, mesmo que seja para morrer, mesmo que seja para viver, que sejamos fiéis ao Senhor, que possamos ser do Senhor enquanto estivermos aqui nesse planeta, tá bom? Forte abraço para você, amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.